Aqui é Miguel Nikolevski do Café Torá e estas são as principais notícias do dia. 10 de agosto de 2019. O Ministério dos Assuntos Religiosos da Jordânia anunciou que o túmulo de Arão, o sumo sacerdote, não muito longe de Petra, está sendo reaberto para visitação. Este anúncio foi feito depois de ter sido fechado há uma semana atrás pelo ministro jordaniano da religião, Nasser Abu Basr, logo depois que um grupo de judeus foi filmado rezando no local na véspera do aniversário do sumo sacerdote, Arão, irmão de Moisés. O túmulo de Arão, sumo sacerdote, está localizado no Monte Hor, a sudoeste da cidade de Petra. Um barril de pólvora, dia do sacrifício e dia da queda do templo. Este ano, ambos os dias, tanto o dia do sacrifício para os muçulmanos, quanto o dia da festa da queda do templo, Este ano, tanto o dia do sacrifício para os muçulmanos, quanto o dia da queda do templo para os judeus caem na mesma data, e a polícia de Israel está em alta prontidão. Enquanto o dia do sacrifício, que em árabe é chamado de Eid el-Adha, comemora, segundo o islamismo, a disposição de Abraão de sacrificar a Ismael, o que é contrário ao texto bíblico, o dia da queda do templo, conhecido em hebraico como Tisha B'Av, lembra os dias da tragédia, em que os dois templos, em tempos diferentes, foram destruídos, a primeira vez pelos babilônicos e a segunda vez pelos romanos. Ainda, para os muçulmanos, teria sido neste mesmo dia que Maomé teria iniciado sua peregrinação para Meca. O calendário muçulmano não se corrige a cada ano, a fim de que os meses caiam sempre na mesma estação. Portanto, raramente essas duas festas caem juntas, o que leva cerca de 33 anos para que isso aconteça. O governo de Israel e a polícia de Israel já emitiram uma nota dizendo que permitirão nesses dias aos judeus subirem para lembrar a queda do templo nestes mesmos dias, quando eles jejuam a partir do pôr do sol de hoje, 10 de agosto de 2019, até o pôr do sol de amanhã, no dia 11. Para os judeus tradicionais e religiosos, visitar o Monte do Templo é uma forma de compensar a dor da perda do lugar mais sagrado para o povo de Israel. Os muçulmanos, por sua vez, não se importam com o que os judeus fazem, nem mesmo como fazem. Já estão apregoando nas mesquitas contra o povo de Israel. Ontem, quando estava em uma visita em uma das cidades árabes no norte do país, pude ouvir o discurso inflamado da ramificação islâmica do norte, dizendo que o Monte do Templo está em perigo. O que é mentira, pois não existe nenhum esforço prático por parte dos judeus e do governo de Israel para incendiar este barril de pólvora. Todos os anos, durante o mês de Ramadã e as outras festas muçulmanas, o clima na região é simplesmente tenso. O governo de Israel faz praticamente de tudo para não ferir os sentimentos da fé muçulmana e dos muçulmanos de uma forma em geral. Infelizmente, a liderança árabe pensa o contrário, e muitos fazem de tudo para incitar o povo ao ódio completo aos judeus com acusações falsas que não têm nada a ver com a realidade. O dia de hoje e os próximos 5 dias são críticos. Se ambos os lados conseguirem se controlar, a delicada paz que há em Jerusalém poderá ser mantida, e esta é a nossa oração. Mas se os discursos inflamados continuarem, poderemos estar diante de mais distúrbios na Cidade Santa. Atentado terrorista grave na fronteira de Israel com Gaza. 4 terroristas foram mortos. Um porta-voz da IDF confirmou o relato de um incidente grave nesta manhã, na fronteira da faixa de Gaza junto ao Egito. E de acordo com as informações, os observadores da IDF identificaram vários terroristas que estavam se aproximando da cerca sul da faixa de Gaza. Os terroristas estavam equipados com fuzis Kalashnikov, granadas de mão e RPG. Os combatentes das Forças de Defesa de Israel abriram fogo depois que um dos terroristas cruzou a cerca. 4 terroristas foram mortos. Não há vítimas entre os soldados da IDF. O porta-voz da IDF declarou que é possível determinar, pela maneira como o esquadrão operou, que frustramos um ataque ainda maior. Esta foi uma operação conjunta entre as Forças de Defesa de Israel e a Agência de Segurança Nacional, que continuam operando com todos os recursos e toda a força. O Hamas também abordou o assunto dizendo que o incidente que ocorreu na madrugada junto à fronteira de Gaza, em que 4 terroristas foram mortos enquanto penetravam no território israelense e realizavam um ataque, que eles agiram de forma independente, o que obviamente é uma alegação totalmente falsa, parte das mentiras sem fim deste grupo terrorista.
Hamas tenta alegar que não é sua autoria para afastar sérias sanções e retaliações por parte de Israel e das forças de defesa de Israel. Vocês acabaram de assistir Notícias de Israel, direto de Sião, pelo Café Torá.